Olá, Shalom! Estamos no 26º domingo do tempo comum. Lemos e proclamamos neste domingo o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, a parábola dos dois filhos. Esta parábola é exclusiva do evangelista Mateus. Tem alguma semelhança com aquela parábola do filho pródigo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A diferença está no acento, foco. Lá em Lucas, o foco é colocado na misericórdia do Pai. Aqui, em Mateus, bem diversamente, o foco é colocado nos filhos, no fazer ou não fazer a vontade do Pai. Jesus conta ou narra essa parábola para os sumos sacerdotes, para os anciãos do povo. Nós temos notícia disso, ficamos sabendo disso a partir de Mateus 21, versículo 23. Pouco antes da parábola, Jesus já está em discussão, em debate com essas figuras, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Por isso a introdução, que vos parece? Jesus pergunta a eles, que vos parece? Assim temos o trecho do Evangelho então deste domingo. Que vos parece? Disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Dirigindo-se novamente aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, Jesus perguntou: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos, pecadores públicos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. A parábola, como nós já dissemos, já falamos, se inicia com uma pergunta de Jesus aos líderes de Israel, aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo, que são neste momento os interlocutores de Jesus. No Evangelho de Mateus, além dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo, os fariseus e os doutores da lei, os escribas, são os maiores opositores de Jesus. Vou colocar aqui na tela passagens que mostram os encontros e os conflitos, os debates e sempre a oposição, mostrando sempre a oposição desse grupo de líderes contra Jesus. Ora escribas e fariseus, ora sumos sacerdotes e anciãos, ora os saduceus, mas de maneira sempre se opondo a Jesus, querendo pegá-lo ou colocá-lo numa situação difícil para condená-lo. Isso vai passando por todo o Evangelho até que conseguem, quase no final do Evangelho, levam Jesus à cruz, levam Jesus à morte. Depois da pergunta inicial do texto, que vos parece?
segue a parábola. O que Jesus quer alcançar com essa parábola? Ao contar essa parábola para esses líderes do povo, esses líderes judaicos. Qual é a aplicação dessa parábola naquela circunstância, naquela situação, naquele contexto do Evangelho e da comunidade para a qual Mateus escreve? Jesus quer demonstrar que aquelas autoridades são como o segundo filho, que dizem sim ao pedido do pai de fazer a sua vontade, de ir à vinha, mas não fazem de maneira nenhuma a vontade do pai. Dizem sim, eu vou, mas não faz a vontade do pai. Jesus pergunta a eles no final, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Eles respondem, o primeiro, o que disse que não iria, mas depois se arrependeu, voltou atrás e acabou indo. A resposta deles então, dizendo que foi o primeiro que fez a vontade do pai, põe eles próprios numa situação difícil, eles se condenam. Então Jesus lhes disse que aqueles considerados como o primeiro filho são os pecadores, são as prostitutas. São os considerados aqueles que dizem não fazer a vontade do Pai, mas acabam fazendo. Esses são considerados pecadores, pois não fazem a vontade do Pai, não fazem a vontade de Deus. Isto é considerado pelos líderes judaicos, pelaquela liderança, como alguém que não observa a lei, que não faz a vontade de Deus. Isso do ponto de vista deles. Mas do ponto de vista de Jesus, são eles os pecadores, os publicanos, as prostitutas, que sim, eles parecem dizer não, mas acabam fazendo a vontade de Deus. Diz Jesus, João Batista veio num caminho de justiça. Que caminho de justiça? Fazer a vontade de Deus, expondo a vontade de Deus. João apareceu como sinal, João é ali exatamente uma figura, um símbolo de alguém justo, como é José. Lembra lá o capítulo 2, ou capítulo 1, a narrativa, onde José, em sonho, recebe a notícia de que Maria estava grávida. E lá diz que José era justo, como João Batista. Então, justo é aquele que faz a vontade de Deus. E justiça é fazer a vontade de Deus. Então João veio num caminho de justiça. Mas aquelas lideranças, mesmo vendo João, não creram nele. E aqui nessa parábola, acaba que Jesus está falando de si mesmo. Eles viram João, e agora vem Jesus, escutam Jesus e não se convertem. Enquanto os publicanos, pecadores públicos, as prostitutas, creram nele e se converteram. Creram em João Batista e agora creem em Jesus e se convertem. Creram em Jesus e se converteram. E as autoridades, esses líderes judaicos, nem vendo João, se arrependeram para crer nele. E muito menos, nem vendo Jesus, creram que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus expõe verdadeiramente o espírito da lei, que Jesus é a revelação da vontade de Deus para os israelitas, para todo ser humano, para os discípulos da comunidade que Mateus escreve e para aqueles que estão sob a direção daqueles da sinagoga, certamente os fariseus e os escribas. A conclusão de Jesus, portanto, é evidente, apesar de dura. Na visão dos sacerdotes, dos anciãos e, por consequência também, dos escribas,
e dos fariseus, em última instância dos escribas e dos fariseus também, os publicanos e as prostitutas eram pessoas pecadoras, impuras, que não faziam a vontade do Pai. Não agiam como Deus desejava, como o Pai desejava. Ao contrário, na visão de Jesus, o contrário que é a verdade. Pois de fato, como o primeiro filho, diziam: não quero. No entanto, acabaram por fazer a vontade do Pai, se arrependeram diante da pregação do Batista, se arrependeram diante da pregação de João Batista, se arrependeram diante da pregação de Jesus e se converteram. Mudaram de vida. Enquanto eles, as autoridades, os líderes, que oficialmente sempre diziam, conforme o segundo filho, sim, eu vou, isto é, os que se diziam observantes da lei, não praticavam a vontade de Deus. Não praticavam a vontade do Pai. Pois não quiseram crer em João, muito menos em Jesus. Jesus, que já havia ensinado aos seus discípulos o Sermão da Montanha, capítulo 7, no versículo 21, não basta dizer Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, só esse entrará no reino do céu. Jesus também já havia ensinado aos discípulos o seguinte, capítulo 5, versículo 20, no mesmo Sermão da Montanha. Se a vossa justiça, fazer a vontade de Deus, se a vossa justiça não for além da prática da justiça farisaica, do que eles entendem como ser a vontade de Deus, se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis no reino dos céus. Os fariseus e os escribas pensavam e pregavam ao povo, se mostravam assim, e pensavam e pregavam que justiça, que fazer a vontade de Deus, era apenas cumprir exteriormente os preceitos da lei de Moisés, se esquecendo ou deixando de lado o mais importante da lei, que é o direito, a misericórdia e a fidelidade. Essa ideia nós encontramos no capítulo 23, versículo 23 e 23 do Evangelho de Mateus, naquele discurso duro de Jesus contra os fariseus. Eles que colocam na testa, escrevem na testa, ou escreviam na testa, trechos da lei, nos punhos, entre a visão, nas franjas da roupa, nas portas, como manda a lei, né? Deuteronômio capítulo 8, era uma exigência da lei, mas ficavam só nisso. Os fariseus depois, se lá naquele contexto era dito para fazer isso, para a pessoa se lembrar da lei e colocá-la no seu interior e vivê-la, os fariseus ficavam apenas nesse exterior, não praticavam aquilo que mostravam e ensinavam. E o mais importante da lei, como ensina Jesus lá nesse versículo 23 do capítulo 23 de Mateus. O mais importante da lei é o direito, a verdade, o correto, a fidelidade e a misericórdia. Esses pontos são os mais importantes da lei. A verdade, direito, a fidelidade, a misericórdia. Isso é a justiça do reino. Quem pratica o direito, a fidelidade e a misericórdia está sim praticando, está sim fazendo a vontade de Deus. Além de que o maior mandamento, como ensina Jesus, quando foi perguntado por um escriba, no capítulo 22 de Mateus, versículos 37 e 39, quando perguntado por um escriba, por um doutor da lei, qual era o maior mandamento da lei, Jesus ensinou que o maior mandamento da lei, o maior e primeiro mandamento da lei é amar a Deus com todo o coração, não é só de coração, mas com todo o coração, com toda a alma, não só com a alma, mas com toda a alma,
Não só com parte da alma, mas com toda a alma e com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Não é só com uma parte do entendimento, com todo o entendimento. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. É semelhante a esse primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas, ensina Jesus. Então fazer a vontade de Deus é muito mais do que uma prática exterior, do que mostrar a justiça do reino, é praticar o amor ao próximo. O amor a Deus que se traduz no amor ao próximo. O amor ao próximo que passa pela fidelidade, pela misericórdia, pelo direito, pelo que é correto, pela fraternidade, pelo espírito da caridade. Diante de tudo isso que a gente falou aqui agora, e diante, mais importante ainda, diante da parábola que Jesus contou, essa parábola dos 2 filhos, fica para nós essas 2 perguntas. Cada um responde para si. Não é pensar no outro, julgar o outro, mas responder para si mesmo. Com qual dos 2 filhos me identifico? Responda para você mesmo. Eu vou tentar e vou responder para mim mesmo. Essa é a primeira pergunta. Com qual dos 2 filhos você se identifica? Com o primeiro ou com o segundo? Com o que disse que não queria fazer a vontade do pai, que não iria fazer a vontade do pai, mas acabou fazendo? Ou com o segundo filho, que disse que iria, que cumpriria a vontade do pai, mas não fez, não faz a vontade do pai? Com qual dos 2 filhos você se identifica? E a segunda, quem são hoje? Essa pergunta é muito importante. Quem são hoje as prostitutas e os cobradores de impostos? Quem são hoje os publicanos? Quem são hoje os pecadores públicos que dizem não quero fazer a vontade de Deus? Que dizem não ao Pai, mas acabam por fazer a vontade do Pai, sim. Quem são esses hoje? Quem são o segundo filho? Quais são as pessoas que se comportam como o segundo filho? Essa é a nossa reflexão para esse domingo, 26º domingo do tempo comum. Por favor, se inscreva nesse nosso canal, compartilhe esse vídeo. Participe, ajude a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho e sejamos aqueles que praticam sempre a vontade de Deus, vivendo o direito, a fidelidade e a misericórdia. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz.